Seja bem-vindo ao podcast da disciplina de Aprendizagem e Recursos Digitais da UFRN. Meu nome é Viviane Nogueira. No último episódio, a gente discutiu teorias de aprendizagem e como elas se adequam à era digital. Nesse segundo episódio, a gente vai fazer uma viagem no tempo para tentar compreender o histórico dos recursos digitais e seu uso na educação. Vamos voltar para os anos 60? Nessa época, a sala de aula era o cenário canônico das escolas e universidades. Os estudantes aprendiam com o professor, utilizando como recursos principais os livros, cadernos, lousas e giz. Fora do ambiente escolar, existia a chance dos privilegiados terem uma assinatura de jornal, de revista ou acesso aos noticiários na TV e rádio. Em geral, o que se tinha na época eram sistemas de comunicação centralizados. Devido a motivações bélicas, os Estados Unidos investiram num sistema de rede de comunicação descentralizado. Assim surgiu o projeto ARPANET do MIT. Esse projeto desenvolveu uma rede que operava como um conjunto de computadores autônomos que se comunicavam entre si. A rede resistiria a interrupções ou ataques, pois a queda de parte dos computadores não comprometeria a rede. Essa era a principal preocupação militar estadunidense da época. E foi assim que a internet surgiu. A fase conhecida como Web 1.0 tem associação com o que os teóricos denominam Educação 1.0. O foco ainda era na transmissão de conhecimento no fluxo professor-aluno. Em 89, a internet brasileira começou a ser implementada como uma infraestrutura de comunicação para fins acadêmicos. Mas ainda se tratava de um sistema unidirecional e com muitas limitações aos usuários. Para você ter uma ideia, eu ouvi de um professor que nessa época só existia uma conta de e-mail para todas as pessoas de um departamento. Eles precisavam ter acordos éticos entre si para ninguém ler o e-mail do outro, de acordo com os códigos pré-combinados no assunto do e-mail. Até a década de 90, a internet continuava a ser uma rede restrita à comunidade acadêmica e às agências governamentais. Dois desenvolvimentos modificaram essa concepção. O primeiro foi o conceito de www, o segundo foi a criação do navegador. A abertura da rede ao grande público se deu em 94. Foi chamada internet comercial em contraponto à internet acadêmica. A população teve um estranhamento a essa nova forma de comunicação. Existe um vídeo icônico do Bill Gates da Microsoft explicando que a internet, em 1995, num desses programas de TV de comédia, o apresentador não conseguia entender como estava saindo nas notícias que ele poderia ouvir um jogo de beisebol no seu computador. Na cabeça dele, isso era algo que o rádio fazia. Bill Gates explica que a diferença é poder ouvir o jogo sempre que ele quisesse. Mas o apresentador acha que essa possibilidade já existia através de um gravador. Em resumo, o apresentador argumenta que esse negócio de internet é desnecessário. O link para assistir ao vídeo está na descrição. Apesar do spoiler que eu já dei, vale a pena. E o que aconteceu depois que a população entendeu que a internet poderia ser útil? Com a chegada do computador, do projetor de imagem, da popularização da máquina fotográfica, da internet, esses recursos foram incorporados à educação. A gente entra na Web 2.0 e também na Educação 2.0. Ainda que a educação tenha aderido a esses recursos, o ensino continuou em locais bem definidos, sala de aula, biblioteca e, no máximo, laboratório de ciências e de informática. A grande mudança foi que a web passou a ser uma via de mão dupla, tornando-se um processo bilateral, sendo conhecida como web social. As primeiras redes sociais começaram a surgir. A maior parte das universidades dispunha de grandes centros para o uso da internet, com dezenas ou centenas de estações de trabalho, que ficavam lotados de alunos e professores madrugada dentro para fugir dos horários diurnos. Por que isso acontecia? Você vivenciou ou já ouviu falar dessa época? O uso da rede era via linha de escada e mediante a um provedor de acesso. O usuário sentava-se ao computador, tentava uma ligação local com o provedor e ouvia o som. Essa forma de conexão era mais barata e mais estável durante a madrugada. Esse foi um período do hipertexto e dos sites, em que as informações passaram a ser interligadas das formas mais variadas mediante hiperlinks. Dessa forma, o conceito de navegação surgiu. Junto a isso, veio o comércio eletrônico e o e-commerce. Veio também o Google. O Google trouxe uma nova forma de interagir com a internet.
Não era mais necessário escolher um site e iniciar um passeio pela rede. Era possível fazer uma busca e obter o resultado mais relevante naquele momento, para ir diretamente ao conteúdo desejado. Ele se revelou ser mais do que um catálogo da rede, passou a ser a sua porta de entrada. A grande diferença que o Google trouxe foi a combinação de uma interface muito simples com um modelo inovador de extração de dados da web, o chamado data mining. Também foi nessa fase que os podcasts se tornaram importantes, já conquistando um papel na educação, assim como os MOOCs. MOOC é um tipo de curso online aberto oferecido por meio de ambientes virtuais de aprendizagem, oferecendo para um grande número de estudantes a oportunidade de ampliar seus conhecimentos com recursos educacionais abertos. Até aqui, a internet já estava amplamente difundida e tinha conquistado bastante protagonismo. Mas não parou por aí. Vamos para 2009? A Web 3.0 é conhecida como Web Semântica. A semântica é a ciência da compreensão das máquinas pelo texto. Nessa fase, houve popularização da banda larga no Brasil. Como ela oferecia velocidade elevada, acabou facilitando o acesso a conteúdos por vídeos e a explosão do uso de aplicações de relacionamentos, tais como redes sociais e os jogos online realísticos. O Facebook foi a rede social com maior impacto nesse período, alcançando, em 2012, a marca de 1 bilhão de usuários em todo o mundo. Redes sociais especializadas também ganharam protagonismo, como LinkedIn para trabalho, Pinterest para inspirações, Instagram para imagens e WhatsApp para conversas. A web tornou-se onipotente e super integrada. O armazenamento em nuvem tornou possível o uso de múltiplos dispositivos em paralelo. Nessa efervescência de vidas digitais e mobilidade, a gente tem outro marco na educação. A 3.0, caracterizada pela colaboração. Houve grande inserção de múltiplos recursos, a EAD ganhou força, assim como os modelos híbridos. A sala de aula deixou de ser um ambiente canônico das escolas e universidades. A web semântica permitiu que os softwares pudessem compreender e utilizar adequadamente a informação na web. A criação de sistemas educacionais mais inteligentes se tornou possível. Em 2019, já havia pedidos organizados e liderados por estudantes para maior personalização, adaptação, avaliação transformada e maior mobilidade nas escolas e universidades. Esse movimento passa a se confundir com a Web 4.0. Economias, negócios, sociedades e políticas estão sendo transformadas por avanços tecnológicos em áreas como inteligência artificial e aprendizagem de máquina, internet das coisas, veículos autônomos, drones, medicina de precisão e genômica, materiais avançados, redes inteligentes, robótica e big data. Ufa! Toda essa transformação digital que a gente viveu nos últimos anos agora se confunde com as tecnologias disruptivas. Vamos a alguns conceitos. A inteligência artificial, também conhecida como IA, representa aplicações tecnológicas que agora se tornam competentes em aspectos que antes a gente pensava que apenas o cérebro humano poderia empreender. A internet das coisas é uma rede a qual se conectam objetos ou equipamentos que não possuem a cara de um computador ou qualquer interface para uma relação homem-máquina. A ideia da internet das coisas é um ecossistema tecnológico, em que objetos estão interconectados. Nas referências da descrição, eu deixei um vídeo de menos de 2 minutos explicando como se dá a conexão entre o estresse no trânsito de uma pessoa e sua geladeira em casa. Vale a pena conferir. É dentro desse tipo de tecnologia que surge a web simbiótica. A simbiose é uma referência entre as inteligências artificiais e humanas e como elas interagem e obtêm experiências uma da outra. Esse desenvolvimento, precedido e baseado nas webs anteriores, leva a Web 4.0 ao desconhecido e aponta para um despertar da educação 4.0. Não há um consenso na literatura se a gente já está no paradigma ou se ainda é um futuro. O fato é que o e-commerce se tornou completamente personalizado. O acesso de um usuário oferece informações sobre sua localização, seus interesses pessoais, o que agrega eficácia aos anúncios publicitários, embora gere preocupações relacionadas à privacidade. Parte das informações coletadas e armazenadas a respeito do usuário são automáticas. Em um tempo impressionante, programas de rastreamento elaboram perfis conhecendo o usuário de forma extremamente detalhada, fazendo com que você receba um anúncio sobre algo que é exatamente o que você provavelmente compraria.
Toda essa personalização deve ser refletida na educação 4.0. De forma criativa, novas tecnologias com metodologias ativas são amplamente difundidas. Conteúdos destinados aos estudantes vão ser cada vez mais personalizados e interativos. A educação precisa responder à demanda da implacável rapidez de inovações. Projetos colaborativos onde professores e estudantes atuam juntos parece ser um dos pilares do novo paradigma. Na educação 4.0, os tipos de aprendizado de cada estudante são levados em consideração. Os métodos são personalizados. Existe avaliação digital, chatbot e uma intensa adaptabilidade no ensino. A análise de aprendizado, como o que já é feito em plataformas como Moodle, é relevante para tomadas de decisão sobre o método mais adequado de ensino. Desde 97, José Manuel Moran observava que a internet atraía os estudantes, mas que eles poderiam se perder entre tantas conexões possíveis, tendo dificuldade em escolher o que é significativo, em fazer relações e em questionar afirmações problemáticas. A gente tem cerca de 26 anos de internet comercial e uma profunda alteração em como a gente se comunica e aprende. Mas, parafraseando o nosso ditado popular, nem tudo são flores, nem tudo são softwares. Hoje, metade da população ainda está offline. No Brasil, cerca de 75% das pessoas têm acesso à internet, mas isso não é uniforme para todas as regiões. No Nordeste, aproximadamente metade da população está offline. Lembrando que ter acesso à internet não quer dizer que a pessoa seja alfabetizada digitalmente. Infelizmente, a exclusão digital se tornou um dos sintomas da exclusão social já existente há muito tempo nesse país. Durante a pandemia da Covid-19, essa exclusão digital se torna ainda mais acentuada, pois quem tem privilégios digitais continua aprendendo, e quem não tem encontra sérias dificuldades. Essas reflexões precisam estar no dia a dia dos educadores. Afinal, telas demais não fazem bem, e nenhuma familiaridade com elas, nesse mundo globalizado, também não. Ouvir esse podcast não substitui o seu estudo individual. Vamos à leitura?